atletas de elite e todos os profissionais que fazem parte aqui da nossa Elite MBA. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de precificação na área da beleza. Me contem um pouquinho aí o que é que vocês estão achando da academia, né? Eu sou Georgia Maza, uma das Teachers MBA, e eu vou estar aqui com vocês toda semana, né, dando aulas sobre precificação na área da beleza, com muitas dicas, né, para o seu negócio faturar alto. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre precificação, só que o tema, ele é como eu precifico os serviços do meu salão de beleza. Será que eu preciso sempre ter lucro? Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho também, tá? Nos acompanha lá no Instagram. O meu Instagram é @estudiogeorgiamasa_makeup. O Instagram da academia é o @mba.marisolbeautyacademy. E o da Sol, que ela fez há pouquinho, que vocês estão acompanhando lá, é o @marisol.almeida.oficial, tá? Nos acompanhando lá pelo Instagram, você sempre vai saber as novidades, as programações, os avisos importantes, tá? E aproveita, né, o super desconto que tá lá na academia da assinatura, porque é por tempo limitado, tá, gente? E se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais, entra lá no site que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Para conhecer tudinho e que já tá lá, né? E o que tem por vir ainda, que ainda vai entrar bastante coisa, tá bom? Se você já assistiu às nossas aulas aqui, você sabe que os conteúdos são show de bola, né? E para fazer qualquer empreendedor alavancar seu negócio. Então, não perca as nossas aulas. Agora, as nossas aulas são ao meio-dia e às 20 horas, né? Às 8 horas da noite. As aulas do meio-dia são aulas de conteúdo técnico, tá? E as aulas das 8 horas às 20 horas, né? São aulas de conteúdo para negócios, que é nessa nossa aula, né? Então, são conteúdos para você alavancar o seu negócio, marketing, finanças, precificação, tudo isso, certo? Você pode e deve comentar, né, o que você está achando, deixar sua sugestão, sua dúvida, que nós, teachers, vamos responder as perguntas de vocês e a gente pode até gravar novos conteúdos para tirar essas dúvidas de vocês aqui nos vídeos, tá bom? Então, pode deixar aí, senta o dedinho nos comentários, tá bom? E se você ainda não viu, né, a gente tem lá no Instagram a Central Lestes, que vocês podem também deixar as suas dúvidas na caixinha de perguntas e nós, teachers, vamos responder vocês, tá bom? Eu vou me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, eu me chamo Georgia Maza, eu tenho formação em psicologia e em diversas áreas da beleza, tá? Hoje eu tenho um salão que ele é especializado na personalização dos serviços e em serviços de embelezamento, tá? Trazendo todo o meu conhecimento da psicologia, né? Para o que eu posso proporcionar para vocês através da beleza. Então, eu atendo sozinha, né? De forma VIP, com horários marcados, nas áreas de maquiagem, extensão de cílios, design de sobrancelhas e como cabeleireira, tá? Eu já trabalhei também em outras áreas e também ministro cursos, tá bom? Que me trouxeram, né, me ajudaram a ter mais experiência e mais conhecimento, até mesmo para vir ajudar vocês hoje aqui a desmistificar a precificação, né, a facilitar o seu caminho com a precificação do seu negócio. E é uma maior dificuldade, né, a cada 8 a cada 10 empreendedores têm muita dificuldade, às vezes mesmo tendo seu negócio há bastante tempo, ainda tem dificuldades com precificação, tá? E eu presencio isso no meu dia a dia, né? Aqui no meu salão eu já vivi muito isso. Eu tenho muitos amigas empreendedoras que ainda sofrem, né? Então foi isso que me ajudou
e me deu um cliquezinho para vir ajudar vocês com isso, né? Com a precificação. Porque ela é extremamente importante para você iniciar uma empresa e também para você poder manter ela sempre produtiva e crescendo, né? E ela envolve também todos os outros processos da nossa empresa, por isso ela é tão importante, tá? E o melhor, meu curso de precificação logo vai estar disponível lá no site da academia, tá bom? Então, vamos para o nosso conteúdo, tá? Na aula passada, a gente falou sobre como precificar os seus produtos, tá? E hoje a gente vai falar dos serviços, como precificar os serviços do seu salão, né? Se a gente precisa ter sempre lucro, né? Porque é um dos principais itens, né? Que todo mundo visa quando tem um negócio, né? Porque apesar de a gente trabalhar por prazer, porque gosta, por ser um sonho, às vezes, nosso, mas a gente precisa ter o nosso dinheiro, ter o nosso sustento, e se a gente não tiver lucro, de alguma forma, às vezes o negócio não cresce, né? Então a gente vai ver sobre isso, tá bom? Você tem medo, às vezes, de colocar um valor, né? Um preço que você pensa que vale, mas às vezes você acha alto demais e que os seus clientes não vão pagar. Às vezes também acha que colocar um preço mais baixo do que o da concorrência, né? Porque às vezes você está começando, mas também tem medo de às vezes não pagar suas contas. Enfim, a gente fica com várias coisas na cabeça quando vai pensar em precificação, né? E fica perdido nessa hora. Perdidinho. Então, essa aula eu vou ajudar vocês a pensar sobre isso, tá bom? Para que você possa aproveitar da melhor forma todo o conteúdo de precificação, né, nessa aula, você precisa acompanhar todas as outras aulas, né? Porque cada uma tem um detalhe, um passo importante para esse processo todo de precificação, tá? São etapas muito importantes do nosso conteúdo, que é gratuito aqui, tá? Então aproveita e deixa o seu joinha aí, tá bom? Então, se você ainda não pegou, já vai lá pegar o papel e caneta. O que eu vou trazer aqui serve para todas as empresas, tá? Independente do porte, se é porte pequeno, se é porte médio, se é porte grande, tá? Se você é MEI, se é ME, se é EPP, enfim, não importa, tá? Assim, para começar, os 3 Cs, tá? Que é concorrência, clientes e custos, tá bom? A concorrência, a gente precisa fazer uma pesquisa, né, com a concorrência para a gente ter noção do quanto que a nossa concorrência tá cobrando, né? Por quê? A gente precisa ter competitividade no mercado. Não adianta a concorrência cobrar R$20 e você querer cobrar 100, tá? Porque é uma discrepância muito grande e você não vai ter competitividade. Pode ter vendas, claro, mas não vai ter uma competitividade, né? E um número alto de vendas, que às vezes você vai precisar se o seu custo for tão alto, né? Só que esse é o primeiro passo, só que não é o único e nem o mais importante. Cliente, você precisa saber quanto o seu cliente está disposto a pagar pelo seu serviço, né? Porque às vezes a média de preço cobrado tá até abaixo, né? O cliente às vezes ele acha que aquele serviço até vale mais. Então você pode cobrar mais, né? Isso vai depender do seu posicionamento, do valor agregado àquele serviço. Então você precisa ter essa noção também, fazer essa pesquisa aí com os seus clientes. Qual o valor que ele acha, né, ideal, o que ele acha justo a ser pago por aquele serviço. Os custos, não só de produtos, tá, gente? Produtos são apenas um dos itens.
gente tem vários outros custos, né? Várias despesas que a gente tem para se manter aberto. Então, tudo isso precisa estar na pontinha do lápis, tá bom? As despesas, né? E dentro dos custos, a gente tem as despesas fixas ou indiretas, né? Que são aluguel, internet, água, luz, tudo aquilo que você paga trabalhando ou não, tá? A sua empresa tá ali, aberta, funcionando, você tá gastando isso, você vai pagar isso. É importante também você se atentar à folha de pagamento, caso você tenha funcionários, tá? Mas de início não é muito legal quando você vai iniciar uma empresa, principalmente de porte pequeno a médio, já começar com funcionários, a não ser que seja muito necessário, tá? Porque a folha de pagamento é um custo alto, certo? E o marketing, que é muito importante, né? A gente às vezes deixa um pouquinho de lado, mas é muito importante. Você precisa ser visto, né? Você precisa mostrar a sua imagem, você precisa mostrar como que são os seus atendimentos, o seu produto, o seu serviço, né? As pessoas têm essa curiosidade e elas querem conhecer mais, certo? Então precisa incentivar, né? Investir no seu marketing, tá bom? A gente precisa saber o nosso custo operacional também, tá? Vou dar um exemplo para vocês de como que a gente vai achar esse valor do nosso serviço, tá bom? Vamos supor que a gente tem um salão que fatura aí cerca de 20 mil reais brutos no mês. E a nossa despesa, nosso custo mensal, né, para estar aberto, aquilo que a gente tem que pagar todos os meses, seria de 6 mil reais, certo? Daí a gente vai ver quanto que as nossas despesas fazem parte do nosso faturamento. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar o nosso faturamento e dividir pelas despesas, tá? Então, 20 mil dividido por 6 mil. 6 mil equivale a 33,3% do nosso faturamento, tá? Então, a gente achou qual que é o nosso custo dentro do nosso faturamento, quanto o nosso custo consome, tá bom? Dos 100% que a gente recebe, tá bom? Daí, a gente precisa pensar, né? Quanto que você quer de lucro também? Normalmente, a gente coloca aí, dependendo dos serviços, 10, 15%, mas você pode pensar quanto você quer de lucro, tá bom? Vamos supor que eu queira de lucro 15%, tá? Então, o meu custo operacional, que é esse aqui, mais a minha comissão, eu vou colocar que a comissão é 30%. O custo do produto é de 15%. Aí a gente tem a taxa do cartão também, que normalmente, caso você não divida para o seu cliente, né, seja apenas em uma vez no cartão, vai ser em torno de 2 a 3%, tá? Então, vou colocar aqui 3%. E a gente tem os impostos também, que normalmente para serviços são 6%. Deixa eu ver se esqueci de mais alguma coisa. Normalmente a gente coloca também de 1 a 2% de prejuízo ou manutenção, tá? Dependendo de alguma perda, enfim. Então, prejuízo ou manutenção, 2%. Daí eu vou fazer esse cálculo para ver se eu chego em 100%, né? Então, 33,3 mais 15%, mais 30, mais 15, mais 3, 6 e 2. Então, vamos lá. Já dá 30 com 30, 60, 96, 102, 104 e 3. Já passou dos meus 100%. Então, eu não conseguiria aqui, com essas porcentagens,
porcentagens atingir 15% de lucro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou revisar essas porcentagens. Ou eu preciso diminuir a minha comissão, o meu custo do produto, ou diminuir a quantidade que eu vou ter de lucro nesse serviço, tá bom? Para chegar nos 100% do valor, certo? E aí, você precisa aplicar essas mudanças, né? Mas o ideal, assim, que eu já falei até nas outras aulas para vocês, o ideal é você achar todas essas despesas que você está tendo, ver quanto é do seu faturamento, isso se você já está há algum tempo funcionando, né? Senão você vai fazer uma previsão, vai achar lá quanto que é o seu custo de produto, a sua taxa de cartão, tudo certinho. Primeiro, mais importante, saber as suas despesas, né? Esse total mensal. Saber o seu custo de produto, tá? E aí você vai colocar em cima as porcentagens, tá bom? Por quê? Eu já expliquei nas outras aulas que porcentagem é pegadinha, gente. Você vai acrescentar ali 2%, só que quando você faz a conta reversa, essa porcentagem sai, você acaba perdendo dinheiro. Então, se é 2%, normalmente a gente precisa jogar o dobro. 4% para quando você fizer essa conta reversa, você não sair perdendo, tá? Por exemplo, se eu fizer R$5 mais 10%, que vai ser igual a R$5,50, certo? Se eu pegar 5,50 menos 10%, o 10% vai ser em cima desse valor maior. Então, 10% não é 50 centavos, é 55. Então, eu perdi 5 centavos nessa volta. Então, vai me sobrar R$4,95 e não R$5, certo? Então, a gente tem que jogar uma porcentagem maior para ter o mesmo valor na conta reversa, tá bom? Então, você precisa fazer o seu preço de serviço, primeiro pelas despesas e custos de produto. Aí você tendo a sua pesquisa de mercado, né, a pesquisa com a concorrência, você vai saber, olha, eu posso cobrar até R$100. Dentro desses R$100, tanto é de custo de produto, tanto é das despesas. Então eu tenho, vamos supor, 60% ainda para eu retirar comissão, taxa de cartão, imposto e prejuízo e manutenção, tá? Daí, depois que você acrescentar todas essas porcentagens no valor, aí você vai achar qual a sua margem de lucro, o que você pode ter de lucro ali. Vamos supor que no final da conta, você, dos R$100, você chegou ali com todas as taxas, os seus custos, despesas, você chegou em R$90. Então, os R$10 que está sobrando ali vão ser o seu lucro naquele serviço. No caso, seria então de 10%, tá bom? Então, você precisa fazer essa precificação dessa forma, não reversa. Você pode decidir quanto você quer de lucro, mas não é sempre em todos os serviços que você vai conseguir aquela mesma porcentagem de lucro, e tem serviços que às vezes você não vai ter lucro, tá? Por quê? Porque são serviços às vezes muito baratos, né? Que não tem como você cobrar muito mais e não vai ter essa margem de lucro, tá bom? Então, o que você precisa se atentar nessa hora? Você precisa saber julgar com promoções e combos. Por exemplo, normalmente, design de sobrancelhas, manicure, depilação, são serviços que têm um custo até um pouquinho alto, só que com um preço baixo, né? Um ticket baixinho. Então, você não pode cobrar muito mais. Então, você tem uma margem pequenininha ali, uma margem de contribuição pequena. Então, você vai fazer o quê? Vamos supor que você faça a unha. A esmaltação é um serviço mais barato, mas você faz o alongamento.
Então, você juntar esses dois serviços, porque no alongamento você consegue ter uma margem de lucro e uma margem de contribuição maior. Ou fazer um combo, por exemplo, na sobrancelha, né? Não, no design de sobrancelha com aplicação de rena, se você tiver uma margem maior. Enfim, você fazer jogadas com esses serviços e divulgar, não se esquece, né? Você tem que divulgar e investir naquele serviço que é o seu carro-chefe, aquilo que vende mais, mas que também tenha uma margem maior. Não adianta você pegar o serviço de manicure, que normalmente não tem uma margem de lucro e uma margem de contribuição grande, e investir o seu tempo e o seu marketing nele, tá? Você precisa saber qual o seu serviço que é mais lucrativo, que tem maior margem de contribuição para o seu negócio, tá? E é nele que você vai investir, certo? Já falei então para vocês, para definirem, né, o seu lucro após o final da sua continha, né, da sua precificação, porque você precisa de ter competitividade no mercado, certo? Já falei também para vocês que essa porcentagem de lucro não é para todos, tá? Então você precisa fazer todas as suas continhas, porque o seu preço não vai ser igual o da sua concorrência, tá? Às vezes você vai pensar também, nossa, meu concorrente está cobrando R$50 e eu fiz as minhas contas aqui e não consigo cobrar menos de R$70. Às vezes, o que acontece? Às vezes, seu concorrente tem menos despesas ou ele tem um custo com o produto menor por causa de acordos com fornecedores ou compras maiores e tem mais desconto. Então, não tem como você fazer da mesma forma que a concorrência. Você precisa saber quanto a sua concorrência está cobrando para que você se mantenha próximo no mercado, né, para ter essa competitividade, mas nem sempre vai ser possível você colocar o mesmo preço ou às vezes um preço um pouquinho mais barato para ter mais vendas, mais competitividade, tá? Então precisa se atentar a isso. E é legal também ter uma esteira de produto, né? Como já falei nas outras aulas, para poder atender públicos que têm um poder aquisitivo menor e públicos que têm um poder aquisitivo maior. A não ser que você se decida por atender somente um tipo de público, um nicho somente, tá bom? Então você precisa ter uma ideia de quanto o seu cliente está disposto a pagar pelo seu serviço, quanto a concorrência está cobrando e fazer toda a sua continha, tá bom? Senão você não consegue achar o valor do seu serviço direitinho, certo? Então, respondendo aquela nossa perguntinha do começo da aula, não, a gente nem sempre pode ou deve ter lucro em todos os serviços, tá? Às vezes ficamos limitados, certo? Então, o nosso conteúdo de hoje é para que vocês não se esqueçam dessa parte de precificação de serviços, tá bom? Que é muito importante de fazer, como fazer, tá bom? E que você fique tranquilo caso algum serviço você não consiga ter uma margem de lucro, né? Ou uma margem de contribuição tão grande, tá bom? Por isso é legal você ter mais serviços. Mesmo que você seja somente lash, somente designer de sobrancelhas, somente maquiadora, você precisa fazer uma esteira de produtos, tá? Por exemplo, no lash design, você ter o Express, um serviço mais rápido, que você tem um custo menor, ou nas sobrancelhas, você pode ter os serviços, às vezes, de tratamentos para sobrancelha, né, de recuperação, ter a aplicação de rena, de tintura, tá? Então, você precisa ter alguns outros serviços para oferecer, para você achar qual deles te dá essa margem de contribuição maior ou de lucro, tá bom? Ou também se você tiver venda de produto no seu estabelecimento também, no seu salão, enfim, certo? Então, vocês não se esqueçam de ir anotando tudinho, tá bom? Que dessa forma vocês
seguindo aqui as aulas passo a passo, vocês conseguem fazer a precificação correta da sua empresa e assim seus preços ficam certinhos, a empresa vai rodar bonitinha, vai crescer e às vezes vai crescer mais até mesmo do que você imaginou, né? E não se esqueça que eu sempre digo para vocês, se a conta não fecha, é a sua empresa que fecha. Então precisa fazer conta, gente. Eu sei que a maioria das pessoas odeia matemática, odeia fazer conta, mas se você entrou nessa de ser empreendedor, de ter uma empresa, você precisa ter pelo menos uma noção de como fazer essas contas, de como saber sobre a situação da sua empresa, certo? E aí, me conta agora, depois dessa aula, se você já estava fazendo a sua precificação certinha, se você tem margem para lucro, se está conseguindo ter lucro nos serviços, se não, como que tá, se você fez a sua pesquisa de concorrência ou se você se baseou nela, né, em vez de usar ela como um meio, você simplesmente seguiu a concorrência. Isso, se lembrem, eu já falei na outra aula, não pode, não é porque a concorrência cobra 60 que eu vou cobrar 60 ou que eu vou cobrar 50, tá? Os seus custos, as suas despesas, os seus produtos não são os mesmos da sua concorrência, então o seu valor, o seu preço vai ser diferente, tá bom? Tem que fazer as suas contas, certo? Então conta pra gente aí o que vocês acharam, como que estava fazendo, se estava fazendo e já deixa aí sua dúvida ou a sua dica, caso você faça e tenha uma diquinha aí para facilitar a vida dos coleguinhas, tá bom? E lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, clica no botão no sininho, né? Para ser avisado das próximas aulas. Se não deixou, já deixa o seu like aí, se você gostou do conteúdo, para ficar ligadinho na nossa programação aqui da academia e lá no Insta também, tá? E caso queira conhecer melhor a nossa academia e os cursos que já estão lá e os que estão por vir, é só entrar aí no site que tá aí na descrição, tá? E também lá pelo Instagram. Eu te vejo na semana que vem. Uma ótima noite para quem tá vendo esse vídeo de noite. Um ótimo dia para quem tá vendo esse vídeo de dia. E até mais, equipe de elite!